Fala, Fogão! A CBF definiu hoje via sorteio os confrontos da Copa do Brasil. E o Botafogo, portanto, já conhece seu adversário da primeira fase e os possíveis adversários da segunda fase em caso de classificação. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o interesse do Grêmio no Matheus Babi e também no Matheus Nascimento. Em relação ao Babi, inclusive, o Botafogo teria rejeitado a primeira proposta que foi realizada. Para fechar, quero comentar o interesse do Botafogo em dois atacantes, o Wellington Paulista e Marcinho, ex-Goiás, que foi comandado pelo Marcelo Chamusca no Cuiabá na última Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te falar que o Fala Fogão agora é parceiro da Netshoes. Então, se você estiver precisando comprar algum artigo esportivo, tênis, bermuda, camisa, para poder praticar sua atividade física e se manter saudável, acessa aqui na descrição o link que eu coloquei, porque dessa maneira você vai poder acessar o site da Netshoes e qualquer compra que você realizar, o canal do Fala Fogão recebe uma comissão pela compra realizada. Você dá aquela moral pro canal. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente esse sorteio da Copa do Brasil. Copa do Brasil que, por sinal, vai ter a sua primeira fase sendo realizada entre os dias 10 e 17 de março. Tá logo ali e o Botafogo, logicamente, precisa se preparar adequadamente para poder avançar para a segunda fase e seguir na competição. Na primeira fase, o Botafogo vai enfrentar o Motoclube, vai jogar fora de casa e joga com a vantagem do empate. Se empatar, o Botafogo avança para a segunda fase. Mas, logicamente, como bom botafoguense, eu espero que o Botafogo encare esse desafio buscando a vitória, sem grandes sustos, né? Embora o Botafogo na Copa do Brasil goste muito de aprontar, a gente sabe muito bem disso. Avançando para a segunda fase, o Botafogo vai enfrentar ou o Rio Branco do Espírito Santo ou o ABC de Natal. Então esse é o caminho que o Botafogo tem até chegar na terceira fase, que é justamente quando entra as equipes que disputam a Copa Libertadores, mais o Atlético Paranaense, que terminou em 9º lugar na competição. Também entra na terceira fase a Chapecoense, que foi campeã da Série B, o Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste, e também o Brasiliense, que foi campeão da Copa Verde. Esses são os times aí que vão entrar na terceira fase da competição. Algo diferente do que acontecia nos anos anteriores, onde os times que disputavam a Libertadores, além desses outros, entravam direto nas oitavas de final. Esse ano mudou o regulamento, a Copa do Brasil, portanto, fica mais difícil para você chegar nas oitavas de final. E por falar em oitavas de final, é justamente nessa fase que o Botafogo tem que buscar chegar, no mínimo oitavas de final. Afinal de contas, chegando nessa fase da competição, o Botafogo garante em termos de premiação mais de 8 milhões de reais. E numa temporada onde a arrecadação vai cair, você conseguir dinheiro com premiação da Copa do Brasil é muito importante. Em relação ao regulamento, além dessa vantagem que o Botafogo tem de empate na primeira fase, na segunda fase, em caso de empate, também é em jogo único a segunda fase, e o Botafogo joga fora de casa a segunda fase também, em caso de empate vai para os pênaltis. Isso aí é exatamente igual ao que aconteceu na temporada de 2020, onde o Botafogo empatou na primeira fase com o Caxias, e depois empatou com o Náutico, disputou a disputa de pênalti e avançou para a terceira fase da competição. Que o Botafogo demonstre competência na Copa do Brasil e que tenha sorte também, afinal de contas, a sorte acompanha os competentes. E o Botafogo está precisando muito disso para poder ganhar dinheiro e equilibrar um pouco aí as contas ao longo dessa temporada. Outro ponto que eu quero destacar aqui é justamente esse interesse do Grêmio no Matheus Babi e no Matheus Nascimento. Em relação ao Matheus Babi, o Botafogo rejeitou a primeira proposta, o que não significa dizer que não vai ter aí uma segunda investida da equipe gaúcha. Todo mundo já sabe que o Matheus Babi está despertando o interesse de equipes do exterior e aqui do futebol brasileiro, e não é nenhuma novidade que o Babi pertence ao Serra Macaense, o Botafogo tem 40% do jogador, e em caso de venda, caso alguma equipe, por exemplo, pague 3 milhões de euros, que é o valor necessário para você quebrar esse contrato de empréstimo entre Botafogo e Serra Macaense, o Botafogo receberia 1 milhão e 200 mil euros, o que na cotação atual vai dar mais de 7 milhões e 200 mil reais. Uma grana interessante que, logicamente, em caso de venda, vai ajudar bastante o Botafogo. Em relação ao interesse do Grêmio no Matheus Nascimento, o Botafogo sequer quis abrir conversa. Afinal de contas, o Matheus Nascimento é uma grande revelação do Botafogo, tem um grande potencial de desenvolvimento e já despertou o interesse de várias equipes, tanto do futebol nacional quanto do futebol internacional. Em relação à multa do Matheus Nascimento, para o futebol nacional são 150 milhões de reais e para o exterior 50 milhões de euros.
Então o Matheus Nascimento aí, em caso de venda futura, não agora, ele pode efetivamente ajudar bastante o Botafogo a equalizar várias das suas dívidas. Agora, logicamente, eu espero que o Matheus Nascimento permaneça no Botafogo durante bastante tempo. Embora eu acredite que seja muito difícil o Botafogo manter o jogador quando ele completar 18 anos, o que vai acontecer em 2022. Possivelmente, na janela de transferências para a Europa, de meado de 2022, ali meio do ano, julho, agosto, o Matheus Nascimento pode sair do Botafogo. Isso não é uma informação, isso é uma opinião. Os grandes times da Europa gostam de contratar os jogadores com 18, 19 anos de idade, justamente para moldar esses atletas ainda bem jovens, para poder moldar a sua maneira, o futebol que ele vai desenvolver. Então dificilmente o Matheus Nascimento vai ficar muitos anos no Botafogo. Agora, enquanto ele ficar, a gente tem que usufruir do talento do garoto, que é realmente muito talentoso, parece ter um grande futuro pela frente, um grande potencial, e o Botafogo, quando chegar a hora de vender, tem que saber vender o Matheus Nascimento. Ele vai ficar no Botafogo durante algum tempo ainda, a gente vai aproveitar todo o potencial dele, mas quando chegar o momento da despedida, e esse momento infelizmente vai chegar, que o Botafogo saiba vender a sua jovem revelação para poder equalizar muitos dos problemas financeiros que a gente possui. Todo mundo sabe que o Matheus Nascimento pode sair por uma grana bem considerável e para o Botafogo isso pode fazer toda a diferença. Para fechar, eu quero comentar aqui com vocês o interesse do Botafogo em dois atacantes. O Marcinho, ex-Goiás, saiu da equipe do Goiás, está livre no mercado agora e foi comandado pelo Marcelo Chamusca na equipe do Cuiabá nessa última Série B. O Goiás não teve interesse em manter o jogador, em renovar o seu contrato, e o Marcinho agora está livre no mercado. Como ele já trabalhou com o Marcelo Chamusca, é bem provável que ele acabe fechando com o Botafogo. É um jogador veloz, já atuou, por exemplo, também pelo São Paulo, não teve grande destaque assim, mas sob o comando do Marcelo Chamusca, foi titular do Cuiabá na Série B. Então é bem provável que o Botafogo busque abrir uma negociação com o jogador. Um outro atacante aqui que o Botafogo também tem interesse, segundo o canal Gigante Glorioso, é o Wellington Paulista. E o Botafogo já teria até negociações avançadas com o jogador. O Wellington Paulista, que tem contrato com o Fortaleza até maio, teve aí algumas fontes negando qualquer possibilidade de contato com o Botafogo. Mas no futebol a gente sabe que muitas vezes é assim que funciona. O clube está conversando com o atleta, as partes negam e daqui a pouco assina o contrato. Existe sim a possibilidade do Botafogo avançar nessa negociação com o Wellington Paulista. O centroavante de 37 anos marcou um bom número de gols pela equipe do Fortaleza e pode chegar para agregar numa Série B. Mas eu quero saber a sua opinião, Fogão. O que você pensa a respeito dessa possível vinda do Wellington Paulista para o Botafogo? Você é contra, é a favor? E em relação ao Marcinho, que trabalhou com o Marcelo Chamusca no Cuiabá, você lembra do futebol dele? Deixa a sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.